assim a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. E assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria e plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, e grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e guardará como pastor a seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e livrou da mão dos que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros, e da sua alma será como o jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Aleluia. Até aí a leitura da palavra. Fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, nesse culto de Santa Ceia. O Senhor já falou comigo, já alegrou meu coração, e eu te peço, Senhor, fala com a tua igreja, fala com a tua noiva, Senhor, alegra o coração da tua noiva, Pai, dá ânimo, Senhor, dá, Senhor, esperança, meu Deus, e que a tua palavra faça diferença na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar e marca a sua Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Irmãos, você já parou algum dia na sua vida, já pensou e disse assim: não, eu vou desistir, eu não aguento mais, é tanta coisa, é tanto problema, é tanta situação, e eu vou desistir de tudo? Você já pensou isso? Talvez se eu perguntasse um a um aqui, em particular, fizesse essa pergunta particularmente, algum momento você já pensou em largar a mão de tudo, de desistir e de abandonar as coisas, deixar tudo para lá? Não vou me esforçar mais, eu não vou correr atrás disso, eu não vou mais buscar, e talvez até largar a sua fé, largar de servir a Deus com integridade, com compromisso. Você já parou para pensar, alguma vez já passou isso na sua cabeça? Nesse texto que nós lemos, existe uma resposta. Jeremias, Deus está usando o profeta Jeremias para dar uma resposta para um povo que estava cativo e que muitas vezes pensou em desistir. O povo estava passando por um sofrimento muito grande, e eles simplesmente estavam deixando de se esforçar, aquilo que Deus havia pedido para eles, as orientações que Deus havia falado para eles, eles estavam desanimando, talvez por uma esperança que estava sendo adiada, e a Bíblia fala, que a esperança que se adia
faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Às vezes uma coisa que queria muito, uma coisa que esperavam ver e não acontecia. Mas para nós entendermos esse texto perfeitamente, o que é que Deus está falando na boca do profeta Jeremias, nós precisamos entender o contexto que ele foi escrito. E o contexto ele é bem resumido. E o contexto não está aqui dentro desse texto do capítulo 31, mas está no capítulo 39. Perdão, do capítulo 29, desculpa. E o que estava acontecendo com esse povo? Esse povo estava no cativeiro babilônico. Você conhece a história? Né? As 10 tribos do norte vai para o cativeiro assírio, e as 2 tribos do sul vai para o cativeiro babilônico. Que é esse povo que está lá. Esse povo está cativo, e Deus está usando o profeta Jeremias para mandar cartas para esse povo, dar recado, profeta, boca de Deus para aquele povo. E aí Deus vai falar para Jeremias, mais para frente um pouquinho, no capítulo 33, no 34, fala, olha, o que você viu nesse sonho que eu te dei, escreve num rolo, para quê? Para registrar as promessas, para registrar quando Deus fala, vai se cumprir, está aqui. Eu escrevi antes, meu profeta escreveu antes, meu profeta falou, e eu vou cumprir porque eu sou Deus, mandou ele escrever. Então Jeremias começa a escrever essa história, essas cartas, a palavra de Deus para aquele povo que está no cativeiro. E você imagina esse povo saindo de Jerusalém, saindo da terra de Judá, vendo a guerra, Nabucodonosor, talvez muitos que estavam ali foram famílias pela metade, Mancate. Uns estavam no cativeiro, outros ficaram sepultados pela guerra, quando Nabucodonosor foi levar esse povo cativo. Talvez perderam filhos, outros perderam esposas, outros perderam maridos. Imagina a dilaceração da alma, das emoções desse povo que está nesse cativeiro. Imagine o povo que perdeu, Jairo, tudo que eles tinham, presbítero Jairo. Perdeu, Zé Márcio, as casas que construíram. Perdeu aquilo que era, talvez, os pomares que eles plantaram, ficou tudo para trás. Imagina como que esse povo estava lá, e agora sair da sua terra, além de ser arrancado da terra, arrancado do templo, onde eles adoravam o Senhor, eles estão em terra estranha, e servindo como escravos. Imagina o sentimento desse povo, e esse povo está com o coração aflito, mas Deus já havia falado que ia ser uma disciplina, porque Ele disciplina quem ama. E Jeremias está falando, Jeremias está mandando recado de Deus. Só que o que aconteceu? Quando nós olhamos aqui para o contexto do versículo, do capítulo 29, que está ali dentro, existia esse cativeiro, além desse problema nacional, todo esse problema que eu estou falando para vocês, tinha mais um problema específico que Deus quer tratar. Existiam falsos profetas, profetizando o que Deus não mandou falar. Veja comigo, abra sua Bíblia, no capítulo 29, versículo 8 e versículo 10, que vai resumir todo o contexto, além desse que eu falei para vocês do cativeiro. Mas olha especificamente, e aqui olha para mim, além desse problema nacional, da nação inteira, irmão Paulino, existia um problema espiritual. Olha lá, o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 29. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Ele está falando, olha, tem gente aí que está falando que vocês mesmos querem ouvir. Não dê ouvido a eles. E olha o que ele fala no verso 9. Porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Então Deus, sabendo dessa situação específica que o povo estava vivendo, além do cativeiro, além desse problema nacional, desse tudo que você pode imaginar, ainda existia alguém lá que levantou no meio deles, era deles. Mas foi levantado na Babilônia, e começou a falar mais ou menos assim, não, fica tranquilo que isso aqui vai durar pouco tempo. Os estudiosos, analisando outros textos dentro do profeta Jeremias, vai falar que esses homens falavam o seguinte, o cativeiro vai ser só 2 anos, só 2 anos, mais nada, fica tranquilo. Por que eles falaram isso? Porque Deus, no sonho revelado a Jeremias, um pouquinho antes aqui, se você ler, vai falar o seguinte no versículo 4, assim diz o Senhor, através de Jeremias, a verdade era essa, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto. Por quê?
Tomais esposas, gerais filhos e filhas, tomais esposas para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque a tua paz vos tereis, na tua paz vós tereis paz. Por quê? Porque Deus já tinha falado que seria um cativeiro de 70 anos. Os falsos profetas não fazem nada disso, fica parado, cruza os braços, e vai ser só 2 anos. Mas Deus tinha falado de 70 anos de cativeiro, então dá tempo de vocês construir casa, dá tempo de vocês casar, dá tempo de ter filho, dá tempo de ter neto, dá tempo de plantar uma pé de manga e chupar manga, plantar laranja, chupar laranja, dá tempo de plantar e colher, porque vai ser um bom tempo. Mas tem um detalhe: esse povo que está fazendo isso com vocês e falando a palavra que eu não mandei falar, eles têm uma intenção de tomar o coração de vocês, e isso é um problema sério até hoje, porque a falsa teologia, os falsos profetas, as falsas correntes, colocam algo no coração da igreja, do povo de Deus, que não é real diante da Bíblia. Isso já acontecia lá, aconteceu no Novo Testamento. Paulo foi feroz, nós vamos estudar isso na escola dominical, combatendo as heresias que enfraqueciam a fé do seu povo, porque além de todas as mazelas que nós falamos aqui, que são problemas da nação, problema nacional geral, meu irmão Anderson, ainda existiam aqueles que estavam querendo consolar, mas não usando o que Deus falava, não respeitando a palavra de Deus, mas somente para afagar um ego daquele povo. E por que Deus então usa o profeta Jeremias? Porque, irmãos, nos nossos momentos difíceis da nossa vida, os momentos complicados que nós estamos passando, como aquele povo estava passando, nós não devemos pautar as nossas decisões, nem a nossa caminhada nos falsos ensinos, nas falsas expectativas, nas falsas correntes teológicas, doutrinárias, seja elas quais forem, mas devemos pautar justamente na palavra de Deus e crendo o que Ele fala para nós. Inclusive, quando nós estamos colhendo algo que foi uma consequência da escolha errada, nós temos que falar: Senhor, eu vou ter que colher, vou então que eu colha rápido, acrescenta graça para me passar, porque Ele, como eu disse, Deus não nos inocenta, Ele nos perdoa, mas não nos inocenta, porque o inocente não tem pena para pagar. Deus nos perdoa, mas os nossos erros, Ele vai falar: olha, a consequência é sua, eu te perdoo, eu te recebo, mas você vai ter que conviver com essa consequência. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Quando Abraão tem medo e foge, e Deus tinha falado para ele não ir para o Egito, ele volta para o Egito, teve uma consequência. Deus foi lá, resgatou, mas pensa a aflição que ele passou, até a esposa dele ter sido tirada de dentro do palácio, que ele não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque não creu naquilo que Deus havia falado para ele. O que Davi fez, e Deus pediu perdão para Deus, Deus falou assim: eu te perdoo, mas a espada não sai da sua casa, a consequência é sua, eu não estou te inocentando, eu estou te perdoando. Por isso nós temos que pensar antes. E quando existe a falsa teologia, os falsos profetas têm um condão de chegar a uma situação difícil da nossa vida, e nós corremos para o lugar errado, perdemos a nossa força, Diácono Jones, não sabemos enfrentar, esquecer que Jesus falou conosco que quem quer vir após Ele deve pegar a sua cruz, deve negar a si mesmo e deve segui-lo, tem que ter coragem, e diz que vai ter aflição, mas tendo bom ânimo. Tudo isso, quando os falsos ensinos e às vezes as pregações só de vitória, só de vitória, só de vitória, sem transformação, não produz nada, não produz efeito. E de outro lado, o legalismo, ele vai trabalhar tudo isso aqui dentro. Nós vamos ver daqui a pouquinho que também faz mal, porque quer andar pela lei, e não é no Sinai mais, é no Monte Sião. Então tudo isso é perigoso. Diante dessa circunstância, diante desse contexto, Deus olha para o seu povo, através de Jeremias, e resumindo, essa mensagem que nós lemos aqui nesse capítulo 31, do versículo 1 a 17, é mais ou menos essa: volte os seus olhos para a mensagem verdadeira que eu tenho para vocês, e minha mensagem é a esperança para o futuro de vocês. Não parem de caminhar, não parem de marchar, planta,
constrói casa entre vocês, dá os filhos de vocês para casamento entre vocês, porque um dia eu vou restaurar vocês, mas não vai ser do jeito que os falsos profetas estão falando para vocês. Não deixa eles passarem a mão no ego de vocês, vocês ficarem parados, e a hora que não acontecer do jeito que eles falaram, vocês vão desanimar. Era isso que Deus usou o profeta para falar: vou fazer, mas é do meu jeito, não é o jeito que vocês querem. Então nós vamos ver isso dentro do texto, rapidamente. Se você olhar no capítulo 31, versículo 1, Deus começa falando assim: ó, naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus, o Deus de toda a tribo de Israel, e elas serão o meu povo. Que tempo? O tempo de angústia. Naquele tempo, no tempo de cativeiro, no tempo que vocês estavam angustiados, no tempo que vocês estavam sofrendo, no tempo que vocês estavam complicado ali, e nesse tempo que esses falsos profetas levantaram, deixa eu falar para vocês, é nesse tempo que eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo. Não julgue o meu amor por vocês pela circunstância pontual de cativeiro que vocês estão, porque eu amo vocês, eu estou vendo o sofrimento de vocês, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, embora vocês estejam sofrendo. E note comigo, eu serei. A atitude é de quem aqui, irmãos? É minha? É sua? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Eu serei. Esse povo podia estar desanimado, podia estar no cativeiro, pagando pelo erro deles, mas Deus vai se revelar e falar assim: eu serei o Deus de vocês. A iniciativa aqui é do próprio Deus, a escolha é dele, o projeto é dele, a decisão é dele. Eu serei o seu Deus. Falando para aquele povo. Imagina o sofrimento daquele povo. Como que ele estava, Jonas? E chega uma carta da boca de Deus, o profeta falando. Imagina o efeito disso no coração daquele povo, mas olha esse Deus que nós servimos, olha a graça aqui, porque vai falar de graça. Olha o próximo versículo 2. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor, de novo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça, achou graça no deserto. De parte de quem? Da parte do próprio Deus, porque esse Deus que nós servimos, Ele é gracioso, Ele está vendo o sofrimento, Ele está vendo a dor, Ele está vendo a desesperança, Ele está vendo o desânimo acontecer no meio do seu povo, e está vendo falsos profetas querendo afundar mais ainda aquele povo, e Ele vai se levantar através do profeta e falar: olha, eu sou Deus de vocês, vocês são meu povo. E outra, vocês acharam graça no deserto, eu chamei vocês por minha graça, e é no deserto, é lugar difícil mesmo, e é lá que a graça dele é mais evidente, porque quando está tudo bem, parece que nós estamos tranquilos, parece que nós nem vemos a manifestação da graça, mas quando está no deserto, é lá que nós vemos ele sustentar o povo que está desanimando, está morrendo, mas o Senhor derrama graça. É no lugar difícil, Diácono Jones, que Ele continua atuando. Deus está falando mais ou menos assim: eu agi com graça e tenho um projeto cheio de graças para vocês. Olha o que Ele fala na segunda parte: eu irei. Olha novamente, quem vai? Eu, Deus falando. Fala: eu, o seu Deus, que vocês são meu povo, eu irei e darei descanso a Israel. Aleluia, aqui já apontando tanto para a restauração, mas apontando para o nosso sabate, o nosso sábado, o nosso descanso, e Ele é Jesus Cristo. Uma profecia, Deus falando tanto para a restauração do cativeiro babilônico, trazendo de volta para Jerusalém, mas falando do descanso que nós encontramos também em Cristo Jesus, que é o nosso sabate. Ele é o nosso descanso. Eu que irei, através da minha graça, dar descanso a vocês. Mas Ele não para. Versículo 3: com amor eterno te amei. Olha o que Ele diz aí, olha lá, dizendo: com amor eterno eu te amei. Amor eterno, você sabe o que é isso? Que não tem começo e nem tem fim, Ele é eterno. Ele te amou, Ele sabia o seu nome, te escolheu desde a fundação do mundo. Você já estava lá na visão de Deus, com o projeto de Deus. Como que nós vamos retroceder diante de um Deus que te conhece no ventre da sua mãe, te chama pelo nome? E aqui não é só um conhecimento de saber quem você é, caber a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, mas falar assim: eu tenho um projeto, eu desenhei algo para a sua vida, está na minha mão, porque eu sou Deus e te amo. Ele está falando disso, e Ele fala que esse povo,
com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. O meu projeto, a minha relação com vocês, ele está falando para esse povo, é cheio de graça, é cheio de amor, é cheio de benignidade, é cheio de bondade, porque eu sou esse Deus. Eu estou disciplinando vocês por um propósito, falou para aquele povo, porque eu amo vocês, eu não quero perder vocês, eu não quero filhos mimados, não quero filho casca de ovo, não quero filho, eu quero filho transformado. É isso que ele está falando para aquele povo, consolando. E ele fala, vocês são meu povo, no versículo 1. Está dizendo, olha, eu sei que a crise é complicada, a nação inteira está em crise, eu sei que existe até uma orientação espiritual equivocada no meio de vocês, mas deixa eu falar para vocês, se vocês seguirem os meus planos, vocês deixarem todos esses planos aí que estão falando, que não partiu da minha boca, e vocês seguirem os meus planos, eu quero deixar claro para vocês, eu tenho um projeto de bênção para a sua vida. É isso que ele está falando para aquele povo. Esquece, não olha para a circunstância, mas escuta a minha voz, escuta o que eu profetizei, escuta o que já cumpriu, traga isso no coração de vocês, e eu vou mostrar o plano para vocês. A partir daí então, a partir do verso 3, ele começa, através da boca do profeta Jeremias, revelar para todos aqueles que estão no cativeiro, que a esperança em Deus está justamente nessa relação, nessa caminhada com Deus, ficar firme com Deus. Aí nós podemos ter esperança, porque fora disso, irmãos, você vai ter esperança em quê? Na bolsa de valores? No dinheiro? No seu pai, na sua mãe? No seu filho? Na igreja? Onde você vai ter sua esperança? Deus começa a falar através do profeta Jeremias, olha, deixa eu te falar, tem um projeto. Então a partir do verso 4 até o verso 6, ele fala como que vai fazer isso, olha lá. Ainda, presta atenção, ele mostrou quem ele é, falou do amor, falou que esse povo é povo dele, falou que o amor dele é um amor benigno, um amor bondoso, e que é graça que ele derrama sobre esse povo, que esse povo é importante, e agora ele vai falar como que ele vai fazer, olha lá, ainda te edificarei, e serás edificada, ó virgem de Israel, ainda serás adornada. O que ele está falando? Tira seus olhos da circunstância, ainda, aponta para o futuro, ainda não aconteceu, então ainda eu vou mudar esse cativeiro, sabe essa situação que está oprimindo vocês, ainda eu vou transformar, ainda eu vou libertar. Por que você está perdendo a esperança? Por que você está deixando sucumbir a sua fé? Por que você está perdendo o que te moveu até aqui? Eu ainda vou fazer, você vai ver, é isso que ele está falando, e está garantindo para o povo. É Deus falando na boca do profeta Jeremias, boca de Deus, e aquele povo está recebendo essa palavra, e Deus vai falar, vocês ainda vão plantar, e vocês vão colher o que vocês plantou. Para de desanimar, não cruza os braços não, e espera, deixa eu a casa, não vou fazer mais nada, não, está tudo perdido, e se for pouco tempo também, para que eu vou me desgastar, para que eu vou sofrer, deixa para lá, não. Vocês olhem para a minha palavra, creiam que eu estou falando, que eu amo vocês, e vocês ainda vão ser restaurados, vocês vão plantar, vocês vão comer o que vocês plantaram, vocês vão ter galardão. Deus está falando isso com eles. Por que disso, irmãos? Porque tudo que Deus fala do futuro, se você pegar todas as promessas de Deus, elas falam de redenção, elas falam de esperança, elas falam de alegria, de paz. Aonde? Naquilo que Cristo conquistou, e aqui que ainda nós vamos usufruir, meu irmão Anderson. Por mais que aqui esteja complicado, mas a esperança está numa pessoa que é Cristo Jesus. A esperança está na pessoa bendita da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a garantia do meu futuro e do seu futuro não pode, não está em nós mesmos, não é nos meus dons, não é nos meus talentos, não é na minha força, porque isso tudo passa e acaba, mas está no amor de Deus por nós, e isso não pode ter dúvida no nosso coração, porque qualquer coisa, se for diferente, vai balançar a minha estrutura e a sua, porque nós vamos passar por problemas, vai passar por vale, vai passar por perdas financeiras, perda de ente querido, perdas na igreja, perdas sentimentais, mas a nossa esperança não pode estar em nada aqui, mas a nossa esperança tem que estar nesse amor, certeza,
Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz, olha, nisso Deus já provou o amor dele por nós, dando o teu filho para morrer por nós, nós sendo ainda pecadores. Está provado. Então a nossa esperança não está no que fazemos, mas no que Deus já fez, tem feito e ainda vai fazer. É a Santa Ceia. Quando vocês comerem esse pão e tomarem esse cálice, vocês anunciam a morte. Deus já fez, não é isso? Até que Ele venha, ainda vai fazer. A nossa esperança tem que estar em Deus, na sua promessa, no relacionamento, no amor dEle. E aqui nós vamos fazer isso. Anunciamos o que Ele fez, Ele está fazendo agora, porque nós estamos aqui agora, no presente. Está nos santificando, está nos fortalecendo, está nos exortando, está nos ensinando a ser pessoas melhores, mais parecidas com Ele. Está dando resposta, está dando direção. Mas ainda Ele vai fazer mais, vai pegar essa igreja, vai arrebatar essa igreja e vai levar para morar com Ele. Aleluia! Então a nossa esperança é essa, porque se nós esperarmos alguma coisa aqui, irmãos, nós estamos afadados a viver sempre, como diz lá na roça, encabrunhado. Eu não sei, vocês jovens não conhecem essa palavra não, né? Encabrunhado lá na roça é assim, pastor. O senhor já ouviu essa palavra? Está triste, não muda o semblante, é só tristeza, porque a circunstância oprime. E deixa eu te falar uma coisa, eu já falei um dia desse aqui, que a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, quando nós temos a nossa esperança em Cristo, em Deus, e na bendita promessa, nas benditas promessas dele, nós ficamos mais bonitos, porque a circunstância, irmãos, por mais difícil, ela não tira a nossa alegria em Cristo, porque a nossa esperança está nele, em todas as promessas que ele fez na Bíblia Sagrada. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E por que de tudo isso então que ele está falando? Tudo isso que ele está falando, a resposta começa no verso 6, porque haverá um dia, olha lá versículo 6, porque haverá um dia, ou seja, haverá um dia, fala de futuro, fala de esperança, haverá um dia em que gritarão os atalaias, aleluia, gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, a Sião, irmãos. Louvado seja Deus, apontando para Cristo, a nova aliança. Lá em Hebreus vai falar isso no capítulo 12. Agora eu vou trazer uma mensagem, um estudo sobre o capítulo 12 de Hebreus, maravilhoso. A diferença das duas alianças, Sinai e Sião. Por que ele está falando? Até aqui foi Sinai, lei, e o homem que pecar morrerá, mas tem um detalhe. Mas um dia para frente, agora não vai ser mais na lei, não vai ser na graça, porque a aliança é no novo monte, a aliança é no Monte Sião, é lá em Jerusalém, é onde que Jesus foi sacrificado, é onde que um dia, lá atrás, o próprio Abraão levou o seu filho para morrer ali, para testar a fé, e aí quando ele vai imolar o seu filho, Deus falou, opa, não precisa não, agora eu sei que tu me temes, mas muitos anos depois, no mesmo monte, no mesmo lugar, sabe quem que Deus sacrificou? Ele poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho, por amor de mim e de você, e é isso que nós estamos celebrando, está apontando para isso. E esses atalaias, eles sairão para proclamar ao povo o anúncio da mensagem do rei. Atalaia é aquele que vai na frente, e o rei manda dizer, aleluia, é ele que vai falar. E o rei é nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que os atalaias vão falar? Vão falar justamente dessa salvação da nova aliança no Monte Sião. Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12. Rapidinho, irmãos. Esse eu termino em 5 minutos. A partir do verso 18, presta atenção que eu vou ler, você acompanha aqui. Olha o que o escritor de Hebreus fala, e que tem uma ponte entre esses dois textos aqui, esse versículo de Jeremias com esse texto que está aqui. Presta atenção, para você alegrar o seu coração. Ora, vocês não tendes chegados ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras trais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Sabe qual que é essa descrição? Deuteronômio, onde que Deus dá a lei, Monte Sinai, neblina, fumaça, fogo, ninguém pode subir, se um animal tocar, morre.
Porque todo mundo com medo, o povo está ouvindo a voz de Deus ali, os trovões, fala assim: Deus, não fala com nós mais não, que nós estamos com medo. Fala com Moisés e ele fala conosco, nós não queremos mais ouvir. Saiu todo mundo correndo, de medo, medo, medo. O temor aqui é medo. Ele está falando, mas vocês não estão lá não. Olha o que ele continua falando. Mas, versículo 22, tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e aonde? E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Sabe o que o Jeremias está falando para esse povo? Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês estão chegando, Deus está preparando uma nova aliança para vocês, e essa aliança é em Sião, não é mais no Sinai. Por isso que depois, no final desse verso, no final desse capítulo, vai falar: e eu vou fazer uma nova aliança, e ninguém vai ter que ensinar o seu próximo, porque eu vou quebrar essas tábuas de pedra, e vou escrever as minhas leis no coração do meu povo. Não vai ser mais externo, vai ser interno, e por ter essas leis internamente, eles vão me adorar em espírito e em verdade. É isso que ele está falando. Jeremias está profetizando para esse povo, para encher esse povo de esperança. Louvado seja Deus. A esperança para o seu futuro, versículo 7, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa das cabeças das nações, proclamai, cantai louvores, dizeis: salva, Senhor, o teu povo. Deixa eu te falar, sabe, nesses 17 versículos nós lemos, 14 vezes vai aparecer Yahvé, Senhor. 14 vezes falando o que ele faz. 17 versículos, 14 vezes o Senhor diz, o Senhor anuncia, o Senhor proclama, o Senhor te chama, o Senhor redimiu, o Senhor vai te cobrir de bênção, e por isso, cantai, exultai, alegrai, porque é Deus que está fazendo, é Deus que vai fazer, é Deus que vai libertar, é Deus que vai transformar, é Deus que vai redimir, e vocês têm que cantar por isso. Ele está falando da reação que nós temos por essa bendita esperança. Do versículo 8 e 9, Deus dá os detalhes de como ele vai fazer. Versículos 8 e 9, rapidamente: eis que trarei da terra do norte, as congregarei na extremidade da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados. Como eu vou fazer tudo isso? Eu estou prometendo para vocês, eu vou deixar mais profundo agora. Eu vou fazer assim, eu vou trazer. E o que Deus fez com esse povo, Anderson? Juntou todo mundo, irmã Cátia, não deixou ninguém para trás. Foi lá na Babilônia, e pegou esse povo tudo para trás e colocou aonde que Deus havia falado: vou trazer vocês de volta para Jerusalém. É óbvio que tinha uma promessa que está falando para aquele povo, mas existe uma profecia messiânica também, que ele fala que vai juntar, depois quando ele fala que vai juntar todos os povos, os samaritanos, os judeus, os gentios, está falando de Jesus, porque em Jesus nós somos um. Mas até então, para os judeus, eles eram totalmente separados, não aceitavam, por isso que eles não se davam com o samaritano. Mas existe essa profecia para falando, Deus está falando: eu vou pegar aquele que está condoído, que está sofrendo, que está machucado, aquele que está perdido, aquele que está desanimado, aquele que está com dificuldade de caminhar, aquele que estão sentindo fracos, aqueles que estão sentindo um peso sobre as suas vidas, aqueles que estão cansados de carregar, já não está aguentando mais. Eu vou pegar todos vocês. Aí no versículo 9 ele fala assim: vocês virão com choro, vocês vão vir com lágrimas, vocês vão vir com súplicas, mas eu os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou Pai. Está falando: olha, vocês vão estar complicados, está muito difícil, tem um monte de gente, vai vir até chorando, mas quando vocês chegarem, eu vou consolar vocês, eu vou dar alimento para vocês, vou proteger vocês. Por quê? Porque eu sou Pai, e o Pai faz isso. O Pai, no modelo, no padrão bíblico, é isso que ele faz. Ele não maltrata, ele não judia, ele não faz maldade, mas ele cuida, ele leva, ele alimenta, ele dá a direção, protege. O Pai exemplar é nosso Pai. Por isso que Jesus falou: quando vocês orar, vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu. Você tem um Pai, você pode falar para ele: ah, pastor, mas meu pai aqui na terra é complicado. Tudo bem, é porque ele quebrou o padrão que Deus estabeleceu, mas você, ainda assim, você tem um Pai. É o Pai que está no céu, e Jesus te ensinou: você não está sem um Pai.
Você tem um pai que cuida de você, você tem um pai que sabe, e um pai que fala que você é a menina dos olhos dele. Não dá tempo, nós não vamos expandir mais, mas eu quero fechar lá no versículo 16. Antes um pouquinho, no versículo 15, ele conta uma ilustração. Ele diz assim, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. O que é esse lamento? Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Ele dá uma ilustração e fala, mas tem um detalhe. Olha o que ele fala lá, traz um desafio. Diante de tudo que ele está falando, o amor que ele tem por mim e por você, por aquele povo, da graça que ele vai derramar, e ele que vai fazer, ele que vai restaurar, ele faz um desafio para esse povo, versículo 16, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, parece que é duro, né? Mas Deus está falando assim, olha, sabe essa situação que você está vivendo? Sabe a dificuldade que você talvez está agora, nesse momento? Deus está falando o seguinte, não olhe para ela, reprime o seu choro e olha para o futuro, porque a esperança nossa está no futuro, está naquilo que Deus está prometendo, o que nós certeza que nós já sabemos que Ele fez, mas na esperança, irmão Eli, do que Ele vai fazer. Ou você duvida? Porque se você duvidar, não tem conserto, você vai ficar atribulado, você vai viver inconsistente nessa caminhada cristã, mas se você tem certeza, você pode crer no futuro que Deus prometeu. Então Ele está olhando para você, olha, reprime as suas lágrimas, por quê? Porque a recompensa, não deixa esses olhos seus cheios de lágrimas, não, tem recompensa. Olha o que ele fala, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, versículo 17, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Essa é a palavra do Senhor. Quais aplicações para a minha vida nesse culto de Santa Ceia? Você já pensou em desistir? Diante das situações, das circunstâncias difíceis, já pensou em desistir? Eu já pensei seriamente nisso, algumas vezes, diante de algumas situações. Mas aí, ao refletir, me lembrei que Deus colocou, primeiro, mais esperança no meu coração do que medo do futuro. Porque eu tenho muito mais motivos para me alegrar com o futuro do que motivos de medo, Diego. Muito mais. Então não vou desistir. Mas também Deus colocou mais certeza do cuidado dEle, da proteção, do carinho dEle, do que qualquer notícia ruim que chega e bate a porta que nós temos que enfrentar. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei de cada vez que Ele me livrou. Eu sei das coisas que Ele fez por mim, de onde que Ele me tirou e onde que eu estou. Porque Ele, na sua sabedoria e presciência, decidiu agir a meu favor. Então eu não vou desistir. Não vou desistir também, porque Ele me fez mais do que vencedor em Cristo. Quando? Quando Ele morreu por mim, ressuscitou, venceu a morte, para me salvar e ainda fala para mim, você também ressuscitará, se você crê em mim. Então, se Ele venceu o maior inimigo que é a morte, até nós falamos isso, né? Tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Nós falamos, mas Jesus é diferente, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se Ele venceu tudo, e eu sou vencedor nele, e Ele venceu a morte para nós vencermos também, eu vou temer o quê? O que nós vamos temer? O que vai nos separar desse amor? Será que é morte? Não é, porque quem crê vai ser salvo. A esperança no futuro, porque foi Deus quem prometeu. O que fazer hoje? O que nós vamos fazer então? Testemunhar a beleza do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que nos chama para vivermos debaixo de suas mãos e de sua graça. É isso que Ele fez com aquele povo. Deixa eu falar para vocês, não perca a esperança, olhe para o futuro, eu tenho plano para vocês, creia nisso, fica firme na minha presença, faz o que eu estou mandando através da boca do profeta, e eu vou abençoar vocês. Não desista, há esperança para o nosso futuro. Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração.